Bom dia na paz do Senhor. Vamos falar hoje de 2 Samuel, capítulos 22 e 23 e o Salmo 57. Quando eu abri a Bíblia e fiz a leitura hoje cedo, aqui no Salmo 57, eu me questionei o seguinte: por que é que foi colocado o Salmo 57 no dia de hoje, juntamente com 2 Samuel 22 e 23? Porque, na verdade, eu não estava lembrando do que era 2 Samuel. E o Salmo 57, ele se refere a quando Davi estava ali fugindo de Saul. Então, no meu entendimento, deveria ser 1 Samuel 22 e não 2 Samuel 22. Mas aí, quando eu li 2 Samuel 22, que é a leitura de hoje, aí eu entendi o porquê do Salmo 57. É um salmo de Davi, é um salmo de louvor. As Bíblias que tiver aí no título Al-Tashet, esse Al-Tashet é uma música hebraica, não destruas, é uma melodia, é para identificar. Então, Davi não só escreveu o salmo, mas ele também orientou o músico sobre qual melodia usar para tocar quando esse Salmo 57 fosse entoado. Então, esse Salmo 57, ele foi escrito com base nas fugas de Davi, ou quando ele estava ali se escondendo de Saul, na caverna de Adulão, ali em 1 Samuel 22, ou então, quando ele estava lá na caverna do deserto de Engedi, em 1 Samuel 24, que foi quando ele encontrou com Saul lá, né, até tirou ali um pedaço da veste ali, da túnica de Saul. Esse Salmo, então, 57, foi escrito num desses dois períodos. Eu quero ler aqui, como destaque, os versículos 1. Tem misericórdias de mim, ó Deus, tem misericórdias de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. No versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. E esse Salmo 57, então, ele é um salmo de louvor, porque Davi viu que Deus o respondeu, que Deus o guardou de coisas realmente perigosas, de ataques, de perseguições. E ele fala que ele clamarei, ou seja, eu vou continuar clamando a esse Deus que por mim executa as coisas, que guarda as coisas. Então, esse Salmo 57, ele tem aí 3 partes, dá para dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, as misericórdias de Deus, que vai do versículo 1 ao 3. Depois, o 4, 5 e o 6, né, do 4 ao 6, Davi falando ali que como ele se sente em meio a leões. Ele realmente sente o perigo ali ao redor, como se a qualquer momento ele pudesse ser devorado por leões. Olha o versículo 4. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é espada afiada. Mas aí ele fala: Deus continua me guardando, Deus é o meu socorro, Deus tem misericórdia de mim. E os versículos 7 a 11, ele fala assim: olha, apesar de tudo que eu estou sofrendo, apesar de tudo que eu estou passando, o meu coração está preparado. E eu trago essa pergunta hoje para nós: o nosso coração está preparado? Como está o nosso coração? Ou está um coração aflito, em desespero, que não sabe o que vai ser depois? Olha o versículo 7. Preparado está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração. Cantarei e salmodiarei. Olha que bênção. Pois a tua misericórdia é grande até aos céus e a tua verdade até as nuvens. Então, Davi exalta a Deus aqui. E aí, como eu falei, no meu entendimento, esse salmo deveria estar lá em 1 Samuel 22, 24, e não aqui em 2 Samuel, encaixado com a leitura de hoje, que é 2 Samuel. Vamos, então, para 2 Samuel agora, capítulos 22 e 23, e nós vamos ver por que é que está aqui. Quando chega ali no 2 Samuel 22, nós vamos ver o quê? Um cântico de Davi de ações de graças. Davi vê que está avançado em idade, está cansado,
e que possivelmente ele se vê ali já no fim da sua vida. Então ele começa a fazer como que um balanço da sua vida. Então o capítulo 22 e o capítulo 23 é um balanço de vida, é uma avaliação da vida dele. E aí o Salmo 57 se encaixa aqui então, porque ele está relatando a sua história. Ele está fazendo essa avaliação desde sempre, de como foi sua vida, de onde ele veio, para onde ele está indo, o que ele está fazendo, o que Deus fez com ele. Então o Salmo 57, ele é escrito baseado nos acontecimentos de 1 Samuel 22 ou 1 Samuel 24, mas ele é encaixado aqui porque é quando entende-se que Davi realmente escreveu esse salmo, nesse momento de balanço de vida, de, sabe, perceber assim, olha, eu já cumpri o que eu tinha que fazer, cumpri com o meu chamado, e daqui para frente, qualquer dia é dia. Qualquer dia é dia de encerrar a minha carreira aqui. Então, vou, fazer essa avaliação e vou louvar a Deus mais uma vez. E aí vem esse salmo e vem esse cântico. É um cântico longo, aqui do capítulo 22. Depois, no decorrer do dia, pega esse capítulo 22 aqui, 2 Samuel 22, e compare com o Salmo 18. Eles são bem parecidos, tá? São bem parecidos. Então, olha só. 2 Samuel 22, versículo 1. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então, quando ele se vê ali livre de todos os seus inimigos, ele vem e fala, entoa esse cântico a Deus. E sim, parte disso aqui, Davi repete por sua vida. Nós vamos encontrar versículos aqui em vários salmos, em vários lugares, embora a maioria daqui esteja ali muito parecido com o Salmo 18. Mas é no momento em que ele para e vê: Deus me deu livramento dos meus inimigos por uma vida. Não foram só os 40 anos de reinado. O reinado de Davi sobre Israel durou 40 anos. Não foram só esses 40 anos. Foi antes, desde que ele era adolescente. Desde antes, Muita gente conhece a história de Davi, de quando ele lutou com Golias, mas a história de Davi com Deus começa muito antes, quando ele ainda bem adolescentezinho, o pai o coloca para pastorear ovelhas. Ali começa a sua intimidade com Deus. Ele começa vendo ali a relação dele como pastor daquelas ovelhas, a relação de Deus conosco, ou com ele mesmo ali no caso, como ovelha de Deus. Ali começa a intimidade de Davi com Deus. Versículo 2 aqui: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O 3: Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. Olha que lindo, cântico lindo. Leiam esse cântico com bastante calma depois e vocês vão ver como Davi reconhece tudo o que o Senhor lhe fez, da onde o Senhor o tirou e o tão longe que ele foi, o quanto que Deus o colocou, o como Deus o colocou sobre um trono, sobre Israel. Ele vai relatando aqui, até o finalzinho, toda a história dele ali. Então, do 1 ao 4, ele expressa essa gratidão pelos livramentos que o Senhor deu. Do 5 ao 8, ele fala de como a morte o cercou, ondas de morte. O 4 fala assim, o 5, por que me cercaram as ondas de morte? Olha o 6, cordas do inferno me cingiram. E aí ele vai falando ali até o 8 sobre a morte, como a morte o cercou. Depois do 9 ao 20, ele fala sobre o agir de Deus, as formas que Deus usa para socorrer os seus, para cuidar do seu povo, para cuidar daqueles que o servem. Dos versículos 21 ao 28, ele fala então dessa colheita, do resultado de servir a Deus.
Depois, do 29 ao 43, ele coloca assim, olha, eu só fui o que eu fui só fui esse rei guerreiro, eu só fui rei sobre Israel, eu só fui esse homem que eu sou, porque Deus me capacitou. Ele expressa isso de uma forma bela, né? Davi aqui muito poético, ele expressa isso, olha, eu não sou nada, eu não sou nada. Se não fosse Deus me preparando, Deus me capacitando, Deus me ajudando, eu não teria chegado até aqui. Ele louva a Deus e adora a Deus em todo esse cântico aqui. E no fim, do 44 ao 51, então ele reconhece que ele só é o governante de Israel, ele só é o rei de Israel, porque Deus concedeu isso a ele. Vamos ver alguns versículos aqui. Eu quero chamar a atenção aqui para o 9. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele. E abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim, voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens do céu. Então aqui Davi falando de uma forma poética tudo que Deus fez com a natureza, com as coisas criadas, para fazer acontecer os seus planos. Então, para que um plano de Deus aconteça, seja executado, se torne real, Deus move toda a criação para que isso aconteça. Aqui Davi, então, falando sobre esse agir de Deus. E aí depois, vamos ler aqui os versículos 21 e 24. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Lendo esse versículo, a gente pode até pensar, poxa, mas então Davi esqueceu do pecado dele? Ele esqueceu que o pecado trouxe tantas consequências? Não, ele não esqueceu. No versículo 24, né? Nós lemos o seguinte, porque fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade. Então ele está falando, olha, eu sou uma pessoa iníqua, eu pratiquei sim, eu pequei, mas eu tenho um coração sincero. Perante Deus eu tenho um coração sincero. Eu errei, mas eu confessei, eu assumi. Eu compensei onde precisava compensar. Deus me trouxe o juízo. Tudo isso ele relata aqui nesses versículos. Mas o mais interessante aqui é o que ele fala, né? Dos versículos do 21 ali até o 28. O 21 ele fala que Deus recompensou-me conforme a minha justiça. Ou seja, ele sabe que ele recebeu a paga do seu pecado, as consequências. E aí ele fala, a pureza das minhas mãos me retribuiu, guardei os caminhos do Senhor, dos seus estatutos me não desviei, fui sincero perante Deus. O Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, novamente ali no versículo 25. E aí ele vai falando aqui tanto das suas mãos, ou seja, das suas ações, ele fala dos seus olhos, ele fala do seu coração. Ele se coloca diante de Deus de forma inteira. Ele não põe só uma coisa, ele não põe só a sua fala, ou só seus olhos, ou então só seu coração, mas ele coloca tudo diante de Deus. Muitas vezes nós achamos que Deus... existe um ditado muito popular, que Deus quer o coração, né? Não, Deus não quer só o coração, Deus quer tudo. Deus quer tudo. Cremos no arrebatamento, cremos que um dia entraremos no céu. Esse corpo não vai entrar no céu, mas precisa desse corpo aqui para que seja transformado em corpo glorioso. Se não tiver esse corpo, como é que será transformado? A transformação precisa de algo. Então Deus não quer só o coração, Deus quer tudo. Nós prestaremos contas diante de Deus de tudo. De 100% de nós, dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo, de tudo que a gente faz de forma externa, mas também de tudo aquilo que vai aqui por dentro, no interno, no coração, na nossa mente. E Davi vai mostrando isso aqui, vai falando sobre isso, né? Sobre todo ele, né? Todas as partes ali do seu ser louvando a Deus. Vamos então para o versículo 40, já que eu falei do Senhor que capacita. 40, porque me cingiste de força para a peleja. Então Davi aqui reconhecendo
a partir do versículo 29, então, ele vai falando ali do como ele venceu as guerras, de como ele venceu as lutas, de como ele matou os inimigos, mas ele vai sempre colocando, foi Deus, Deus me ajudou, foi Deus que fez isso, Deus me preparou, não vacilei porque Deus me deu força. Então ele vai aqui, olha o versículo 35, instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Então Deus preparando até as mãos dele, ensinando como lutar. E aí o 40, porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Então Davi reconhece que todas as pelejas, todas as guerras que ele lutou, todas as lutas, todas foi Deus que o preparou. Se ele venceu, foi porque Deus deu força. Se ele venceu, não foi só porque ele pisou nos inimigos, fizeste abater debaixo de mim, mas foi porque Deus colocou o inimigo ali no lugar onde Davi conseguia atacar. Davi reconhece isso. Quantas vezes, né? E aí trazendo para nós, quantas vezes que nós ficamos felizes, realizados, satisfeitos com alguma vitória, com alguma coisa que a gente conseguiu fazer, e a gente fica assim, poxa, eu consegui. E ficamos ali, dentro de nós, eu consegui, olha, eu consegui. Davi, o homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha certeza de que ele, por ele mesmo, ele não conseguia nada. Ele realmente precisava de Deus, dependia de Deus, era submisso a Deus. E ele reconhece que ele não fez nada, que ele não ganhou uma luta, não teve uma peleja, não teve nada que ele fez, que ele conseguiu sucesso por conta dele mesmo. Ele reconhece em todo o tempo, nesse capítulo 22, que foi Deus. E aí, por fim, o versículo 48, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. Então Deus colocou os povos, as nações que eram inimigas, os povos ali ao redor, os inimigos, Deus colocou debaixo de Davi, ou seja, Davi se tornou governante porque Deus concedeu isso, e não por conta de alguma coisa que ele tenha feito. Esse capítulo 22, então, começa a preparar Davi ali para o fim de sua vida. Estamos aí, então, nos últimos momentos de Davi, possivelmente um ano, pouco menos, do fim do seu reinado. Né? Vamos falar agora do capítulo 23. E o capítulo 23 na minha Bíblia está escrito as últimas palavras de Davi. Mas aqui é as últimas palavras dele como rei. Davi não aconteceu o mesmo que Saul, que deixou de ser rei quando morreu. Não. Chegou um momento que Davi encerrou seu reinado, passou para o filho, passa para o seu filho Salomão e fica ali como um rei jubilado. E nessa posição de rei jubilado, ele ainda trabalha um pouco, ele ainda vai fazer muitas coisas. Nós vamos ver que ele vai deixar as coisas para o templo tudo pronto. Não só o material de construção, mas a planta do templo. Né? Salomão construiu, Salomão executou. Mas toda a organização do templo de Jerusalém, a planta, a divisão de quem ia cantar, quem ia tocar, os turnos de trabalho da tribo de Levi, os porteiros da casa do Senhor, a limpeza, tudo. Davi deixa tudo organizado para Salomão. Ele prepara isso, então, agora, né? A partir de agora, nesses últimos meses de reinado dele, e depois, quando ele já está ali mais tranquilo, então, ele prepara isso. Nós vamos ver nos próximos capítulos, tá bom? Então, vamos aqui no 2 Samuel 23, então. Eu falei as últimas palavras de Davi aqui, mas é como rei. Ele morre, né? Em qual capítulo que ele morre? Em 1 Crônicas 29, ou o texto paralelo, que é 1 Reis capítulo 2. Tá bom? Ele deixou tudo muito organizado. Davi é um espetáculo de rei, deixou tudo organizado para Salomão. E isso é muito difícil de ver, porque geralmente quando
um líder de família, quando um líder político morre, não deixa tudo organizado. Geralmente ficam muitas coisas para se resolver. E aí, fazendo um trocadilho com isso, eu penso que hoje, na atualidade, né, e sem nada espiritual, apenas coisa política mesmo, eu penso que hoje, na atualidade, o único governante, entre aspas, que deve ter tudo pronto para sua morte é a rainha lá da Inglaterra, porque, tirando ela, imagino que os políticos mundo afora não tenham as suas vidas organizadas como Davi, que tinha tudo muito bem organizado. Mas por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu que ele já estava cansado, que ele já tinha feito e tinha cumprido com aquilo que Deus tinha colocado para ele cumprir. Davi alargou as terras de Israel. Terras que não foram conquistadas nos tempos de Josué, Davi conquistou. Davi tinha como objetivo fazer acontecer, né? Tornar real as terras que Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis 15. Então, aqueles limites de terra era o que Davi lutou aqui. E ele conseguiu, sim, alargar as tendas, como se fala. Ele conseguiu aumentar a expansão de terra de Israel durante o seu reinado, durante esses 40 anos. Por 20 anos aí, mais ou menos, ele lutou continuamente para a conquista das terras, para eliminar, para expulsar os inimigos de Israel. E ele conseguiu. E aí agora, no fim da sua vida, ele olha para trás e fala, eu vi, eu fiz, eu cumpri com o meu chamado. E diante desse eu cumpri com o meu chamado, ele vai encerrando então. E acaba por encerrar mesmo o seu reinado. E temos que pensar nisso, né? A maioria das pessoas não gosta de pensar, mas nós temos que pensar. A nossa casa está arrumada? A nossa casa espiritual, a nossa casa física mesmo, está arrumada para o fim da nossa vida, que nós não sabemos quando vai ser? Ou será que se eu morresse hoje, e quem tem aqui mais próximo de mim é a minha sogra, as minhas cunhadas, e se elas viessem aqui hoje para ajudar meu marido e minha filha, elas iam encontrar o quê? Será que elas poderiam dizer, aqui morou uma mulher virtuosa, aqui morava uma serva de Deus? Ou será que elas vão falar, meu Jesus, que livramento que Deus deu levando essa mulher daqui? Gente, assim, as pessoas não gostam de falar desse assunto, mas é um assunto que nós precisamos enfrentar. Vamos aprender com Davi? Eu até escrevi aqui. Nós temos que aprender com Davi. Davi foi um servo de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos imitar Davi em seus acertos, em seu louvor, em sua adoração. E quando a gente pensa isso, a gente pensa muito em Davi com seus salmos, em Davi com suas guerras, em Davi com suas lutas. Mas nós também precisamos olhar para a vida pessoal de Davi. Ele errou muito como pai, errou muito como homem, como esposo, como marido. Né? Nós devemos imitar Davi em seus acertos e aprender com seus erros. Mas olha que grande coisa, ele deixou tudo preparado para o fim da sua vida. Não deixou bagunça para ser resolvida depois. Ele adiantou tudo o que pôde, inclusive em relação ao templo. Deus disse que Davi não construiria a casa do Senhor, porque ele era guerreiro, ele tinha derramado muito sangue. Falei assim, então tá bom, eu não vou construir, mas eu vou deixar tudo pronto. Eu vou fazer tudo aquilo que está ao meu alcance para fazer. E deixou o material de construção armazenado, a planta do templo, os turnos de trabalho, deixou tudo pronto. Era só Salomão executar. Não que fosse fácil também, mas todo o trabalho ali de planejamento, Davi deixou pronto. E não foi diferente com sua vida pessoal. O fato dele encerrar a carreira dele, encerrar o tempo dele como rei, de reconhecer que tinha acabado, de aceitar o fim do seu tempo como rei, de aceitar que aquilo que Deus tinha chamado tinha se cumprido, que era hora de encerrar. Ele aceitou isso. Nós precisamos aprender isso com Davi. Nós precisamos aprender isso. A ter as nossas coisas, ter a nossa vida organizada. Ter as coisas preparadas. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós podemos até planejar, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Vamos lá, então, Salmos, segundo Samuel 23, nós temos ali as últimas palavras de Davi como rei, onde
Davi reconhece que Deus o inspirou em todas as suas palavras. Ele reconhece que ele é ungido por Deus. E Davi realmente, ele se destaca pela intimidade com Deus, ele se destaca por seu coração puro, por seu coração sincero, ele se destaca por sua adoração, por sua dedicação a Deus, por sua dedicação ao chamado. O único momento que ele abandona o seu chamado foi lá, quando ele não foi para a guerra e ficou ali na sua casa, sem fazer nada, mente vazia, foi ocupada, e ele pecou ali de várias formas que nós já vimos isso. Esse foi o único momento que ele deixou o seu chamado de lado. E aqui ele encerra então. Ele fala cumprir. Vamos ler aqui então. O versículo 1. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Então, olha só, ele reconhece de onde ele veio. Filho de Jessé, pastorzinho de ovelhas, lá, agricultor, pobre, lá, escondido, desconhecido. Levantado em altura, ou seja, foi colocado no trono, foi colocado rei de Israel. Isso significa esse levantado em altura. O ungido do Deus de Jacó. Então, ele traz esse Deus que preparou um povo para si. Ele fala, eu sou ungido de Deus, fui ungido por Deus. E o suave em Salmos de Israel, ou seja, apesar de ser rei, apesar de ser guerreiro, ele tinha um coração. E aqui mais uma vez prefigurando Cristo, apontando para Cristo. Jesus falou o quê? Ele era manso e humilde de coração. E é exatamente o que significa esse suave, é no sentido de manso, é no sentido de delicado nas coisas espirituais, delicado não no sentido pejorativo, mas um delicado no sentido de sensível, de simples, de não precisar de grandes coisas. E aí ele continuou, o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será. E aí aqui ele, de forma profética, apontando para Jesus. Ele tem essa esperança, ele sabe que vem dele, que Deus falou que o trono de Israel estaria sempre na casa de Davi. Então aqui ele fala, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Ou seja, ele fala assim, virá, vai vir um rei justo, um rei que vem sobre a minha casa, e ele vai reinar. E ele vai reinar em justiça, porque Deus fez uma aliança comigo, um concerto eterno. E exatamente esse versículo 5 aqui do 3 ao 5, apontando para Jesus. Então isso aqui é cumprido, esse concerto de Davi se cumpre em Jesus. E aí ele vai aqui até o versículo 7, então, nas suas últimas palavras. E do versículo 8 até o 39, nós temos então ali um relato dos 37 valentes de Davi. E aí cada um aqui que ele vai nomeando, vai falando aí o que aconteceu, porque ele se tornou valente, porque que ele se destacou. Então olha só, Davi antes, no fim ali do seu reinado, ele reconhece tudo que Deus fez. Capítulo 22, um cântico de gratidão a Deus. E no 23, ele reconhece aqui de onde Deus o tirou, lá de Jessé, e onde Deus o levantou e o colocou sobre o trono de Israel. E ele fala mais, Deus fez um concerto eterno comigo. E eu creio que virá um governante, que virá um rei justo e que vai reinar. E aí ele aponta para Jesus aqui. Ele não sabe que é Jesus, mas ele sabe que vem. E que vem pela sua família, descendência sua. Ele crê nisso.
Esse versículo 5, a história extra-bíblica fala que Davi ficou repetindo esse versículo 5 até o fim da sua vida, até o seu último dia, ele repetia isso aqui, que ele sabia que viria um rei justo, que governaria sobre todo Israel. E aí depois de todo esse tributo, de toda essa variação de vida, de reconhecer que Deus fez, de onde Deus o tirou, tudo que Deus é para ele, Davi então faz o quê? Um tributo aos homens que o acompanharam, que o ajudaram, os 37 mais valentes que o acompanharam por toda a sua vida. E aqui o escritor de 2 Samuel faz ali, né, um esforço no último versículo e inclui ali Urias, a quem Davi mandou matar. Ele coloca ali Urias também como um desses 37 valentes de Davi. Então, é reconhecer Deus sim, mas é não esquecer de reconhecer as pessoas que também nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Ter esse olhar de gratidão para com as pessoas também, mesmo aquelas que muitas vezes nos fizeram sofrer com suas palavras duras, com suas críticas, mas até isso elas também nos ajudaram a ser quem somos. E é necessário reconhecer isso. Só falando aqui, eu quero só identificar aqui, no versículo 37, nós temos esse finalzinho aqui, são versículos quase que uma genealogia de valentes, mas no versículo 34, nós vamos encontrar ali Elifelete, filho de Asbai, filho de uma Acatita, Eliam, filho de Aitofel. Esse Eliam, filho de Aitofel, é o pai, Eliam é o pai de Betseba, tá? E esse Aitofel aqui é aquele que traiu Davi, nós falamos aqui outro dia, e até alguém comentou assim, eu não sabia que Batseba era neta de Aitofel, né, que Aitofel era o vô. Então aqui mostrando um pouquinho dessa genealogia. Eliam, filho de Aitofel. E aí lá no iniciozinho de 2 Samuel, quando Davi tá ali passeando no terraço da casa dele, ali do palácio, ele... Não vou achar agora aqui o versículo, que eu não separei antes. Davi pergunta, quem é essa daí? E aí os servos dele falam, essa é a Batseba, filha de Eliam. E aí eles identificam ali. E aqui então tem o nome do pai dela. E aí depois, então no 34, nós temos ali Eliam, filho de Aitofel. E no versículo 39, o Urias, que é o marido da Betseba. Tá? Então, Betseba, ou Batisteba, enfim, ela era de uma família de valentes, né? O pai era um dos valentes e o marido também era um dos valentes de Davi. Então, ela era uma mulher que estava acostumada com esse clima de guerra, de peleja, de luta na sua casa, ali envolvendo os homens da sua casa. Tá? Tanto o pai como o marido, e depois o marido morreu, o seu novo marido, que era o rei, então mais ainda ela se acostumou com esse clima, e ela ter crescido nessa cultura de preparo para a guerra vai ajudar depois. Nós vamos ver que ela vai dar ali uma forcinha para resolver a questão do reinado de Davi para Salomão. É importante nós entendermos esse finalzinho de Davi, principalmente esse clima, esse coração que transborda gratidão. E em Davi, especificamente, transborda gratidão através de cânticos, através de salmos lindos, salmos que realmente tocam o nosso coração. Realmente ali inspirado por Deus, como ele mesmo fala. Fui inspirado por Deus, estou falando o que eu falo porque Deus me inspirou. Deus me deu as palavras. Lembre-se, Deus já fez a parte dele para o dia de hoje. Deus já renovou as suas misericórdias antes mesmo que nós abríssemos os nossos olhos. Então agora nos resta cumprir Colossenses 13:23. Fazer todas as coisas como para o Senhor. Fazer o dia de hoje tudo que estiver ao nosso alcance da melhor forma possível, com excelência, porque estamos fazendo para Deus. Deus abençoe.